Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui a aula. Fazia um bom tempo que eu não gravava, né? Falta de tempo aí, mas está de volta. Continuação da última aula que paramos aí do vídeo da segunda aula. O processo contrário também pode ser realizado. Podemos escrever, por exemplo, o número na forma decimal. Aí nós temos 0,8, que são os 8 décimos. Esse 8 décimos também pode ser escrito em forma de fração, né? Ou você pode dividir esse 8 décimos aí numa reta e dividir em 10 partes, sendo que cada parte representa um décimo. E aí, se nós formos observar aí os 8 décimos, ou seja, 0,8, que é igual a 8 dividido por 10, eu tenho uma única casa decimal, então você vai ter 8 dividido por 10. Se eu tivesse 0,08, seria 8 dividido por 100, seriam duas casas decimais, seriam dois zeros. Tá? Na sequência, nós temos o quê? Algumas questões para transformar de fração para número decimal. A primeira é essa daí, é o 7 décimos, ou seja, 7 dividido por 10, então você vai fazer o quê? 0,7. Tá? A outra vai ser o quê? 23 dividido por 10, e aí você vai fazer o quê? 23 dividido por 10 vai dar 2,3, já que tem apenas uma casa decimal. O zero representa uma única casa decimal, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 3. E a outra é 3 dividido por 2. Isso é bem mais simples, né? 3 dividido por 2. É como se você tivesse R$3 para dividir por duas pessoas, vai dar 1,50 para cada um, então vai dar 1,5 aí a resposta. Tá? E a outra seria o quê? 50 dividido por 25, e aí é uma divisão exata, dá 12 o resultado. Tá? A segunda questão, nós temos já para fazer ao contrário, né? Colocar na forma fracionária os números. Nós temos aí a letra A 0,24, ou seja, são duas casas decimais, então você vai ter 24 dividido por 100. Os dois zeros representam as duas casas decimais. Você tem a letra B aí 0,125, ou seja, são três casas decimais depois da vírgula. Então, quando você colocar a resposta, vai dar 125 dividido por 1000. Por que por 1000? Porque são três zeros representam três casas decimais. A letra C, 1,5, ou seja, 1,5. 1,5 representa uma única casa decimal, então você vai colocar 15 dividido por 10. Ou, se preferir, pode colocar 3 dividido por 2. Também fica bem representado em forma decimal. E a outra letra D, o outro número decimal é 7,25. Então tenho duas casas decimais. Eu vou colocar 725 dividido por 100. Fica representado aí o número decimal em forma fracionária. Então nós temos lá, só para reforçar aí, ó, a primeira aí a primeira questão da primeira, né, o 7 sobre 10, que vai dar 7 décimos. E a primeira também da segunda, a letra A da segunda, 0,24, que vai dar 24 sobre 100. Né? São duas casas decimais, então são dois zeros que vão ficar lá embaixo. Se fosse só o zero, se fosse 2,4, seriam 24 dividido por 10. Então, mas como tem duas casas decimais, são dois zeros. Na sequência, nós temos aí o conjunto dos números racionais já através da reta numérica. Então, nós temos o exemplo que nós temos aí é o exemplo 4,3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 4,3, que são 4 inteiros e 3 décimos, e a gente vai representar através da reta numérica. Tá? Então, você vai ver que esse 4,3 está entre quem? Ele está entre o 4 e está entre o 5. A gente vai dividir. Tá aí a reta numérica começa do 4 vai até o 5. A gente vai dividir em décimos. Tá lá o primeiro pedaço, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 5. Então, ali onde está aquele traço mais largo, vermelho, é a parte que representa 4,3. Ou seja, cada pedacinho desse daí representa, cada intervalo desse daí, ó, representa um décimo. Tá? Então, cada pedaço daí representa um décimo. Eu tenho 10 décimos aí e 4,1, 4,2, 4,3 representa o nosso número decimal aí na reta numérica. Lembrando que esse é um número racional, tá? Não é um número irracional, é um número racional. Todo número racional ele pode ser escrito em forma de fração, como já foi falado nas aulas anteriores. Tá? E, claro, também todo número racional, a gente vai ver mais lá na frente que ele também pode ser escrito em forma de dízima periódica.
né? Principalmente as dízimas infinitas. Tá? Cada uma dessas partes aí vai de 0,1, né? O número lá naquele ponto vermelho, naquele traço vermelho mais grosso, representa o número 4,3. Né? Nós temos o que? 4 unidades mais 3 décimos. Tá? Então, a leitura correta seria 4 unidades mais 3 décimos. Tá lá, 4 unidades mais 3 décimos. Na sequência, vamos lá para a próxima. A gente pode marcar o que? Um terço. Como é que a gente vai colocar um terço aí? Novamente, vai lá para a nossa reta numérica, a gente vai colocar lá um terço. Um terço está entre 0 e 1. Então, você vai marcar os pontos entre 0 e 1. Você vai representar esse um terço ali, pode dividir esse de 0 a 3, de 0 a 1 em 3 pedaços e exatamente no primeiro pedaço representa um terço. Vamos representar os números racionais aí na reta numérica. Nós temos o 2,1, tá? Você vai representar a reta numérica. Esse problema já foi resolvido na sala de aula. Nós temos o 5 dividido por 7, você também vai representar na reta numérica. E temos o C menos 1 sobre 8, também vai ser representado na reta numérica, tá? Então, esses problemas aí são bem simples. Você vai colocar a reta numérica, vai determinar um intervalo e vai dividir esses intervalos com os riscos ali que vão representar os décimos. Por exemplo, você pode colocar de 12 até 3 e dividir esse intervalo de 12 até 3 em 10 pedaços iguais. E marcar lá no primeiro pedaço, depois do 2, você representa o valor 2,1. Assim, a mesma coisa para o 5 dividido por 7. Só que o 5 dividido por 7 você vai ter que fazer a divisão para ver onde ele vai estar localizado. E o menos 1,8 você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar do menos 1 até o menos 2. E também vai dividir em intervalos aí e vai localizar o menos 1,8. Então, só para relembrar lá, ó, foram colocados 3 pedaços, tá, de 0 a 1, como eu falei para vocês. E ali vai ser localizado um terço, tá? Bem aí, ó. Legal? No primeiro pedaço vai ser um terço, no outro vai ser 2 terços e no 1 vai ser 3 terços, que equivale a 1. Tá certo? Então vamos continuar. Próximo slide, mostrando as frações 1 terço e as frações 2 terços, 3 nonos, tá? São frações equivalentes, né? Frações que se equivalem, é como se você tivesse ali. Essas duas frações, elas são frações equivalentes a um terço. Se você multiplicar um terço por 2 em cima e embaixo, você vai ter 2 sextos. Se você multiplicar um terço por 3 em cima e embaixo, você vai ter 3 nonos, ou seja, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Então, todos esses números aí são números racionais, não vou esquecer. Números racionais serão escritos em forma de fração. Então, um terço, tá? Se nós formos dividir aí um terço, ou seja, 1 dividido por 3, observe aí na conta que nós temos 1 dividido por 3, não dá para dividir, a gente coloca o 0, fica 10 dividido por 3, e aí vai dar, coloca o 0 ali no quociente, coloca a vírgula, vai dar 3. 3 vezes 1, 3, para 10, 1, sobra novamente 1, coloca o 0, vai dar 3 de novo, 3 vezes 3, 9, para 10, 1, sobra novamente 1. E aí você percebe que vai dar sempre 1 ali embaixo, vai sobrar sempre 1, e ali no quociente vai dar sempre 3. Então, vai infinitamente aí, vai crescer. Vai crescendo não, vai repetindo infinitamente esse período aí, 3, 3, 3, 3, 3. E aí vai sempre sobrar 0, 0, 0, 0. Por mais que você coloque vai sobrar sempre 1, 1. Por mais que você coloque o 0 do lado dele, a divisão vai dar sempre 3. Tá? Então essa aí é uma dízima periódica, onde o período é 3. O período é o elemento que se repete. Então, essa mesma dízima periódica você pode representar por aquele número ali, 0,3 com traço em cima. Então esse traço em cima ele representa que o 3 está sendo repetido infinitas vezes. Para você encontrar uma fração geratriz, tá, de uma dízima periódica é muito simples. Primeiro é dado a dízima aí, 0,33333 e vai embora. Ele é igual a quanto? A 0,3. Se você não quiser colocar vários 3, você pode colocar em cima do 3 um traço, e isso representa que tem uma sequência de 3 infinitamente. Essa é uma dízima periódica.
Tá? O período é 3. Essa dízima periódica ela surgiu de 1/3. Tá, ok? Então, o algarismo 3, como já falei anteriormente, é o período da dízima. A fração terço é a fração geratriz. Por que a fração geratriz? Porque através dela, ou a partir dela, surge a nossa dízima periódica. Na sequência, nós temos alguns elementos, né, que podemos encontrar através da fração uma dízima periódica. O exemplo aí deles é esse exemplo bem simples aí, ó, 50 dividido por 11. Então, na hora que você for dividir 50 por 11, vai dar 4. 4 vezes 11, 44. 44 para 50, 6. Coloca um zero, coloca uma vírgula, fica 60. 60 dividido por 11 dá 5. 5 vezes 11, 55. 55 para 60, 5. Aí coloca um zero, tá? Fica 50. E aí 50 dividido por 11 dá 4. 4 vezes 11, 44. 44 para 50, 6. E aí vai dar sempre essa oscilação aí, ó. 54, 54, 54, 54, infinitamente. Novamente nós temos uma dízima periódica, só que o período aí não é mais um número, ele é representado por dois números. Qual é o período aí? O período é 54. No exemplo anterior a gente viu que o período era 3, apenas um número. Então vão ter exemplos onde o período vai ser um número e exemplos de dízimas onde o período vai ser representado por dois números, como é esse caso aí, que é 54. Tá? Então, aí na sequência nós temos o quociente, que você vai ser preenchido, já foi resolvida essa questão na sala de aula, tá? E essa questão é baseada em cima do exemplo anterior, daquela do 0,33, é idêntica, a única coisa que você vai mudar é só os valores, mas é o mesmo procedimento. Na sequência nós temos uma fração, tá? Essa fração é 63 dividido por 99, e aí ele fala o seguinte aqui, ó, na fração 63 dividido por 9, o procedimento é o mesmo. Observe que quando eu tenho 99 ali, quem que vai se repetir? 63, 63, 63, 63, que vai ser novamente uma dízima periódica, tá? E aquela ali é a nossa fração geratriz, tá certo? Na sequência teremos o que aí? Algumas questões que também foram resolvidas na sala de aula, né, para você encontrar as dízimas através das divisões. Claro que existe todo um procedimento, né, para você resolver. A letra A ali já está aparecendo o resultado, ó. Encontrar a dízima e o período. 8 dividido por 3, a gente pode dividir ou pode multiplicar, em cima e embaixo. No caso a gente divide, o resultado vai dar isso aí, ó, 2,6666 e vai embora, tá? Você pode colocar em cima do 6 só um traço, isso representa que o 6 ele se repete, que é o período, então o período ali é um único número. A letra B, 1 sobre 9, quando existe uma estratégia de você não perder muito tempo, onde quando o denominador é 9, a dízima vai ser igual ao numerador que está em cima repetidas infinitas vezes. Por exemplo, vai ser quanto? Vai ser 0,11111 e assim por diante, ou seja, o período vai ser 1. A letra C, a dízima vai ser 0,4444, né? O período vai ser 4. A mesma coisa para a letra D, só que agora são 9, então vai ser 0,23, 23, 23, 23 e assim por diante, e o período vai ser 23. Tá? Então, diante dessa observação, foi dada uma questão, né? E aí, com relação aos resultados que foram encontrados lá na primeira questão, já foi resolvida essa questão na sala de aula, todas foram resolvidas. Tá? 1 sobre 9 e 4 sobre 9, né, diante das respostas aí, quando você resolve a dízima periódica de 1 sobre 9, vai dar 0,1111 e assim por diante. Quando você resolve a dízima periódica da fração 4 sobre 9, vai dar 0,4444 infinitas vezes. Aí diz, já com informação de 1 sobre 9 e 4 sobre 9, quanto é que vai dar 8 sobre 9? É o mesmo raciocínio, vai dar 0,8888 e reticência, né, que é uma dízima onde o período vai ser 8. Tá? Então, na sequência, nós vamos ter aí um outro exemplo, um exemplo com 2,9. Então, ali vai dar 0,62, 62, 62, 62 e assim por diante. Essa outra aqui também é a mesma coisa, ó.
999. Então vai dar 0,234, 234, 234, 234 infinitas vezes. Tá? Que são dízimas, as nossas dízimas periódicas, que são os números racionais, não são números irracionais, são racionais. Tá, gente? Vai ficar bem claro aí. A fração geratriz, nós fizemos de uma fração para chegar numa dízima periódica. E agora nós vamos fazer o contrário, para sair de uma fração para sair de uma dízima periódica para chegar numa fração geratriz. Então o procedimento ele é bem simples aí. Primeiro ele te dá a fração geratriz, né, e você encontrava a dízima. Agora ele vai te dar a dízima, tá? A dízima. Primeira coisa que você faz é igualar a x. Quando você igualar a x, você tem x igual à dízima que foi dada. Qual será o próximo procedimento quando é feito isso aí? Você vai observar se tem quantos números repetidos ali. Quanto é o período? O período é um número só. Se o período é um número, você multiplica tudo por 10. Se o período é 2 números, você multiplica tudo por 100. Se o período é 3 números, você multiplica tudo por 1000. Então, como o período é 5, 5, 5, 5, o único que se repete é o 5, então você vai multiplicar por 10. Tem só um zero, só um período. Então vai ficar o quê? 10x. Na hora que você multiplicar 0,555 por 10 vai dar 5,555, do jeito que vocês estão observando. Feito isso, você vai pegar esse valor aí, ó, e vai subtrair do que você colocou antes, que foi o que? X igual a 0,55. Tá? Vamos fazer a subtração. Está tudo bem explicado aí, bem detalhado. Né? É feita a subtração, vamos fazer a subtração, está aqui, ó. Aí nós teremos 10x menos x, vai dar quanto? 9x. 5,5555 menos 0,555 vai dar quanto? 5. Então vamos fazer o quê? Resolvendo a equação, nós vamos ter 9x igual a 5. Não precisa colocar os zeros depois do 5 ali. Ó. Então teremos o quê? Pegando 9 dividido por 5, né? Dividindo lá ele, o 5 dividido por 9 vai ficar o quê? Vai ficar x igual a 5 dividido por 9. Ou seja, que é a dízima periódica 0,555. Então é bem mais simples de você encontrar a dízima periódica para transformar ela em fração geratriz do que transformar ela de fração geratriz para dízima periódica. Então nós temos um outro procedimento lá, ó. Agora já mudou, né? Mas observem que o período continua sendo um número. Então qual é o procedimento? Multiplicar tudo por quanto? Por 10. Multiplicar tudo por 10. Então vai ficar 10x igual a 33,333. Tá? Então vai ficar 10x igual a 33,333. Na hora que você for substituir ali, ó, tá? A questão está incompleta, ela já foi resolvida na sala de aula. É apenas para você completar os dados. Na hora que você substituir, vai dar 9x. 9x igual a 30. 9x igual a 30. Então, quando você colocar 9x igual a 30, se você for fazer o procedimento, vai sobrar só ali o 9. E lá em cima do 9 você vai colocar o valor. 9x, x igual a 30 dividido por 9. Acabou a questão. Aí você encontrou a nossa fração geratriz da dízima 3,3333. Tá? Na sequência, nós temos um outro procedimento que eu já falei antes e vou falar novamente. Olha o período agora aí, ó. São quantos números que estão repetindo? 2, 63, 63, 63, 63. Então você vai multiplicar por quanto? Por 100. Se é o único período que está multiplicando, se é o único número do período que está repetindo, você multiplica por 10. Se são dois números, você multiplica por 100. Então, multiplicando por 100, nós vamos ter o quê? Primeiro a gente tem que igualar toda a dízima a x para depois multiplicar por 100. Multiplicando por 100 vai ficar com essa cara aí, ó. 10x igual a 63,63, 63, 63 e assim por diante. Feito isso, você vai pegar esse 100x igual a 63,63, 63, 63 e vai subtrair de quem? Vai subtrair aqui do outro lado, ó, bem aqui, vai subtrair do 0,6363 que a gente já viu antes. Tá? Isso vai dar quanto? 100 menos x. 100x menos x vai dar 99x. É muito x, 99x. E quando você subtrair 63,63 de
0,63 vai sobrar quanto? Só 63. Aí você vai pegar o 99, que está ali multiplicando, e vai passar dividindo. Vai passar dividindo. Dessa forma aí, ó. Então, o que é isso aí? Essa é a dízima periódica que está lá em cima. Ela é representada por essa fração geratriz aí, ó. Que se você simplificar por 9, 63 dividido por 9 vai dar 7 e 99 dividido por 9 vai dar 11. Então, professor, eu posso deixar assim sem simplificar? Está correto? Sem problema nenhum, está correto. Mas se quiser simplificar também, fica a critério de cada um de vocês. Tá? Na sequência, teremos aí alguns exemplos, né? Que também já foi resolvido em sala de aula, para mostrar a fração geratriz da dízima. Ali é bem simples, então vai dar 7 sobre 9. Aqui também é muito simples, vai dar 34 sobre 99, que são dois números no período. Né? E como exemplo ali nós temos 0,555 é igual a 5 sobre 9. Então depende muito do 9 lá embaixo. Se tem 2 9, tem dois períodos. Se tem um 9, quer dizer, tem um único número no período. Esse número que se repete. Se tem dois 9, tem dois números no período, como esse caso aí, nesse último exemplo. 0,636363, então vai ser por 99. Se fosse 0,631 seria por 999 e assim por diante. Tá? Na sequência veremos agora esses cálculos aí que foram mostrados, foram tudo questões que foram feitas na sala de aula. Bem simples também, para encontrar a fração geratriz. 0,6666, então vai ser 6 dividido por 9. A letra B vai ser 0,1111, então vai ser 1 dividido por 9. A letra C vai ser 0,292929, então vai ser 29 dividido por 99. E a letra D, 0,313131. São dois números no período, então vai ser 31 dividido por 99. E agora falando de números irracionais, os números irracionais eles não podem ser representados em forma de fração. Tá? Eles não podem ser representados em forma de fração. Igual como acontece com os números irracionais, com os números racionais que vocês estão vendo aí no primeiro exemplo. Se é isso que vocês estão vendo, então são exemplos de números racionais. Eles não são irracionais. Tá? A gente está colocando para poder fazer uma comparação dos números racionais com os irracionais. Então, esse 3 sobre 4 é número racional. 1 sobre 3 é número racional, que é uma dízima. Tá, na sequência nós temos o que? O π, já entra o π aí. O π, ó, olha a numeração do π, é 3,14, 15, 92, 65, não tem uma sequência, não tem um período. Se não tem um período, ele é um número irracional. E observe que esse número aí, ó, que é o valor do π, é um número gigantesco. Tá? Pelo fato dele não ser representado por fração, ele é um número irracional. Tá bom? Todo número irracional ele não é representado através de uma razão, ou seja, uma fração, como no caso 3 sobre 2, 5 sobre 4. Logo, o π é um exemplo bem típico, né? Não só o π, como raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, todas essas raízes que não são exatas são números irracionais. Tá? Aí nós temos alguns exemplos, né, para mostrar para vocês aí, ó, novamente o π, que é um número irracional, né, e o 63 dividido por 99 para mostrar que ele não é um número irracional, ele é racional porque ele está descrito em forma de fração. E, além do mais, ele é uma dízima periódica. Tá? Toda dízima periódica é um número racional. Na sequência, nós temos aí os números irracionais. Né? Para você descobrir de forma bem básica um número racional, você pode pegar aí uma moeda, medir o comprimento da circunferência dela e dividir pelo diâmetro. Quando você fizer isso aí, você estará encontrando um número bem próximo do π, que é um número irracional. Pode ser feito também com tampa de panelas, com todo objeto que seja em forma de círculo. Você pode pegar uma fita métrica, circular, envolver todo esse objeto, calcular o diâmetro dele e dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Aí você vai ter um número bem próximo do π. Não vai ser 3,14, alguns vão ser 3,17, 3,16, 3,15, e vai ter uma infinidade de números. Tá? Então todos esses aí são números irracionais. Tá? Aí nós temos todo o procedimento que pode ser feito, né, para você poder descobrir um valor bem próximo.
Um exemplo aí nós temos da moeda de R$1. Se você pegar o perímetro, que é de um lado até o outro lado aí da moeda, né? Ou seja, contornar toda ela e dividir pelo diâmetro, você vai encontrar um número bem próximo do π, que representa o nosso número irracional. Tá? Na sequência, é dado mais um procedimento, né, que fala qual foi a conclusão que o aluno chegou quando encontrou o resultado da divisão igual ou parecido com o outro. Igual ou parecido com o outro, nesse caso seria o π. Os quocientes parecem estar perto de algum número? Parecem estar próximo de um número. Que número é esse? É o número π. Tá? Então, o número π é aquele número que apresenta 3,14 e depois disso apresenta uma infinidade de números. Ele é um número irracional, ele é infinito, né? E é um dos que representa com bastante clareza os números irracionais, além da raiz quadrada de 2, o número de Euler, que é o E. Continuando, falando agora de quadrado, né, a área do quadrado, que também está relacionado com números irracionais. Nós temos um quadrado de lado 1. Se eu multiplicar uma vez 1, eu vou ter 1. Se eu tirar a raiz quadrada de 1, vai dar 1. Então, esse aqui é um número racional. Mas quando a gente trabalha com a diagonal de um quadrado, né, quando a gente trabalha com a diagonal de um quadrado, aí já começa a aparecer a ideia de números irracionais. Um quadrado com área igual a 4 tem lado medido 2. Né? Se você for fazer 2 vezes 2 vai dar 4, então o lado vai ser 2, a área vai ser 2, a área vai ser 4 aí nesse caso. Na sequência nós temos, para encontrar a área, ele te dá a área de um quadrado, te dá a área 2 e pede para você encontrar o lado dele. Para você encontrar o lado desse quadrado, aí já vai ficar um pouquinho mais complicado, ou seja, que número você vai colocar ali que multiplicando ele por ele mesmo vai dar 2. Bem, qual é esse número? Esse número vai ser quem? A raiz quadrada de 2. Ou seja, para você multiplicar a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar 2. Tá? Então, raiz quadrada de 2 é um número irracional. Tá? Que vai dar esse número gigante que vocês estão vendo aí. Ó. Não é um número que tem um período, tá? Mas pelo fato dele ser infinito e ele não pode ser escrito em forma de fração, ele é um número irracional. Tá? É um número com infinitas casas decimais. E como foi dito anteriormente, não formam período, portanto é um número irracional. E aí nós temos vários exemplos de números irracionais. Na sequência nós vamos ver aqui exemplos de números irracionais que também foram colocados na sala de aula para todo mundo resolver. O número 1 é um número racional, porque raiz quadrada de 1 é 1. O 2, raiz quadrada de 2, é um número irracional, porque observem que ele é infinito, mas não apresenta um período. Tá? O raiz quadrada de 3 também vai ser um número irracional. O raiz quadrada de 4 é 2, que é um número racional. O raiz quadrada de 5 ele não tem exato, então vai ser um número irracional. O raiz quadrada de 6 também não é exato, então vai ser um número irracional. O raiz quadrada de 7 também não é exato, igual como aconteceu com 12, então ele vai ser um número irracional. O raiz quadrada de 8 também não dá exato, vai ser um número irracional. E o raiz quadrada de 9 é 3, portanto é um número racional. Tá? Então essas questões foram todas resolvidas na sala de aula. Algumas curiosidades aqui com relação à geometria, né? E aí nós temos triângulos e retângulos. Esses triângulos e retângulos são todos representados por números racionais e irracionais. A maioria deles racionais. Raiz quadrada de 3 irracional, raiz quadrada de 5 irracional. E surgem a partir do centro ali daquele primeiro triângulo. E aí vai tendo toda essa espiral aí mostrando que mesmo com um lado sendo 1, os números racionais e irracionais são encontrados de forma bem simples, né? Calculando aí, usando aí o teorema de Pitágoras para poder encontrar o valor desse lado maior. Números reais. Os números reais eles são formados pelos racionais e irracionais. Né? E nós temos quem? Os números racionais possuem forma de razão, de fração, e é representado pela letra Q. Os números inteiros são os negativos, o zero e o positivo, que nós já vimos isso aí lá no 7º ano.
possuem forma decimal, sem casas decimais, não tem casa decimal, é tudo número inteiro, ou seja, você tem menos 1, menos 2, menos 3, o 0, o 1, o 2, o 3, esses são números inteiros. Nós temos os números naturais, que são os números mais simples que a gente aprendeu lá no 6º ano. São os números que são usados para contar, né? Positivos incluindo 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Então são esses números naturais. E os números irracionais, que têm representação decimal infinita e sem período. No caso, o exemplo aí seja o π, μ²2. Então, quando você une todos esses conjuntos aí, a gente chega num conjunto chamado de conjunto dos números reais, representado pela letra R. E aí nós temos o conjunto de números irracionais, separado ali o i, e aqui do outro lado a gente tem os naturais dentro dos inteiros e os inteiros dentro dos racionais. Quando você une esse conjunto aqui dos racionais, que tem os inteiros e que tem os naturais, unido com os irracionais, isso aí dá origem aos números reais. Tá? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Né? Assistam, coloquem seus comentários, tirem suas dúvidas, se inscrevam, ativem a notificação. E lembrando que antes da prova, nossa prova está marcada para o próximo, logo no início de abril, nós iremos fazer uma revisão. Essa revisão será postada aqui também para vocês poderem analisar e assistir, colocar seu comentário, tirar suas dúvidas. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um abraço a todos.